Oferta da escola dominical nesta manhã, e nós estivemos estudando nas duas lições anteriores a fraternidade dos salvos e principalmente a distinção, desta fraternidade, aquelas ações que distinguem, de muitos valores que, se não houver as bênçãos de Deus, são excluídos, não tem valor algum. Por exemplo, um simples copo de água fria dado na qualidade de um discípulo, então tem muito valor para Deus. Se dado, cotidianamente, não sendo por um discípulo, não sendo intencional na obra de Deus, não tem nenhum valor. Apenas fisicamente, aquele que o recebe fica grato por ter saciado a sua sede com aquela água fresca. E hoje, o Senhor não voltou durante esses dias de quarta-feira para cá que estivemos juntos. Nós vamos ver hoje sobre o pastor e bispo de nossas almas. Lembram do texto que eu deixei, que nós já deixamos previamente preparado por base, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de 21 a 25. Então nós vamos nos basear neste livro aí de 1 Pedro, Nós estamos com este tema central, caminhando com Cristo em 1 Pedro. E hoje nos basearemos em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 21 a 25, e vamos dar uma entendida, aprofundar em conhecimento sobre o pastor e bispo de nossas almas. 1 Pedro 2, 21 a 25. Vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler então responsivamente 1 Pedro 2, versículos de 21 a 25. Estarei lendo os ímpares, os irmãos os pares. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vamos ler todos os 25? Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Ó Pai, nos ensina nesta manhã aquilo que realmente carecemos de aprender, e obrigado pela clareza, simplicidade que a sua palavra fala com autoridade aos nossos corações. É o nosso pedido com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis então assentar. A Bíblia fala muito figuradamente, e isso nos ajuda bastante a compreender melhor aquilo que ela quer dizer, que explicitamente ela procura, através, às vezes, de falar sobre determinada questão, usando aqui no caso como pastor, como ovelhas, para indicar um líder espiritual e os que se chegam a ele e seguem as suas pisadas. Então é interessante nós olharmos para esse aspecto sobre pastor e bispo de nossas almas. Nós certamente, eu falo por mim, não sei com relação aos demais irmãos, irmãs e amigos que aqui estão conosco, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender esse raciocínio lógico sobre a ovelha animal e o pastor homem humano. Porque afirmam alguns estudos que eu estudei, procurando conhecer sobre a vida desse animal, ovelha,
né? Dizem nos escritos que eu consultei que é um animal muito indefeso. Ele enxerga muito pouco, né? Tem um faro não muito bom, então, né, resumindo, totalmente dependente do ser humano, do pastor, aquele que está ali conduzindo, né, esta ovelha. Então, olhando para esse aspecto, né, com essa ótica, vai ficando mais fácil de entendermos, né, sobre esta relação, esse relacionamento lindo de Jesus com os convertidos a Ele, né? O pastor, pastor, e os convertidos, aqueles que se chegam a Ele, que entendem da necessidade de receber por Senhor, por Salvador, né? São suas ovelhas ou ovelhas do seu pasto, né? Como nos afirma o Salmo de número 80, verso de número 1. Lá no Antigo Testamento, nós olhando lá, você hoje pegue aí uma caneta que está conosco na transmissão, que nós temos muitos versículos e capítulos, né? O Salmo 80, verso de número 1, já vai nos mostrar esta figura interessante aí relacionada, né, do pastor e então a sua ovelha, né? Olha aí o que eu leio em Salmo 81. Tu que és pastor de Israel, está vendo que coisa interessante? Então mostra, né? Mas é um pastor de animais? É um cuidador de bichos? Dá ouvidos, tu que guias a José, está vendo? Está começando a mudar a figura, não é um pastor de animais, é um homem também, né? Um ser que está, né, guiando os passos de José. Como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. É impressionante olhar para Jesus com esse aspecto, né? As pessoas que estão se achegando a Ele, os seres humanos limitados, entendem da necessidade de se chegar a Jesus. Então Jesus, Ele é soberano, Ele é Senhor, mas vem com toda essa humildade, todo esse cuidado. Nós, olhando por exemplo, do ponto de vista da ovelha, e olhando para as coisas espirituais, eu percebo a dificuldade, a limitação que eu tenho de entender as coisas espirituais. Por exemplo, a vontade soberana, a vontade permissiva de Deus. Estão vendo que aqui ele está apontando, né, legitimamente para um Senhor, né, sumo Senhor e sumo pastor de tudo. E é interessante que ele vem com toda a humildade, né, vem com toda a paciência, longanimidade. Quantos erros esse José, que foi ovelha desse sumo pastor, né, desse supremo pastor, cometeu? Ele não teve paciência com ela? Sim. Teve longanimidade? Claro, né? Quantos erros este homem cometeu. Agora eu olho para mim, quantos erros diários hoje eu cometo contra Deus. Aí eu vejo a sua paciência, a sua misericórdia, porque Ele não nos trata segundo o que nós fazemos para com Ele, mesmo desagradando. Ele dá-nos a oportunidade, usa o Espírito Santo que habita naqueles que receberam Jesus para constranger-nos a entender, não, o que eu fiz, o que eu pratiquei, né, é pecado, é contra a natureza de Deus. Ele disse, olha, não faças tal. Então, o Espírito Santo leva-nos a entender, né, e constrangidos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, né, e voltamos a ter aquela paz, né, com o Senhor, esse bispo de nossas almas. Olha Isaías, capítulo 40, verso de número 11, está um pouquinho aí à frente, né, dos Salmos que nós estivemos lendo. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 11. Se você tem dificuldade, está conosco na transmissão, pegue um papel, um lápis, uma caneta, anote esses versículos e depois, né, confira-os. Não creia somente naquilo que eu estou dizendo aqui, não, né, confira aí na Bíblia. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, guiará suavemente. Então aqui ele transmite todo um cuidado,
né? Embora esteja falando de ovelhas e tudo mais, nós percebemos que são pessoas, né? São ovelhas no sentido figurados, animais, né? Irracionais, apontando para os racionais, que Deus dá a capacidade de usar o raciocínio, a lógica, né? Porque fé, ela precisa ser acompanhada da lógica. Nós precisamos ter fé, mas os pés no chão, saber que nós somos limitados, né? E quantas coisas Deus comprova-nos quando nós persistimos a discernir e entender. Lembra-se da situação de Tomé? Aquilo não pode nos desanimar a investigar, a aprofundar, né, a perseverar pedindo entendimento para o Senhor. Ele apontou para Tomé, né, olha, bem-aventurado, feliz aquele que não precisou colocar a mão, né, nem aqui na minha costela, nem nas minhas mãos, e acreditou. Né? Isso não pode nos desanimar, como animado estava Tomé. Não, eu preciso ver, olha, eu só vou acreditar comprovando, certificando que realmente isso aconteceu. Então, né, pode realmente tornar-nos um desânimo quando nós olhamos para esse aspecto aí da pessoa, né, que teve dúvidas. Agora, vamos pensar logicamente, fé e pé no chão. Quem não tem dúvida? Né? Quem não tem dúvida? A vontade soberana do Senhor em certas circunstâncias, ela se faz realidade na minha vida, né? É da vontade soberana de Deus que eu esteja aqui à frente administrando estudos aos irmãos, né? Estão vendo? Quem não tem dúvidas? E elas certamente são esclarecidas, como nós recorremos a esse pastor maravilhoso, paciente, né? E que vem com todo amor nos ensinar. Às vezes nos dá uma dura como Tomé, sim, né? Devido à nossa incredulidade ser, às vezes, muito alta, por não persistirmos cotidianamente a manter esta relação, essa comunhão com o Senhor. Vamos pensar um pouco nisso para entendermos melhor sobre o alimento cotidiano. Nós, né, eu, por exemplo, alguns irmãos não, outros até mais, eu tomo café de manhã, almoço por volta de 11 a meio-dia, 3 horas da tarde eu como alguma coisinha, uma fruta, alguma coisinha, e 5h30, 6 horas, né, torna a comer mais alguma coisinha. Mas o irmão está magro desse jeito, né? Eu não sei explicar, mas sim, a minha esposa que come menos da metade minha, né, está mais fortinha do que eu. Mas resumindo, nós vemos que há aí 4 horários que eu me alimento. Não sei quantos irmãos, né, alguns mais, outros menos, mas se eu interrompo, por exemplo, 2 desses horários de alimentação, o que vai acontecer? Né? Eu vou enfraquecer, começarei a ter dificuldade de exercer a minha atividade física, seja ela profissional ou não. Então isso vai ser uma consequência, e não é diferente quando nós, e não é o pastor divino, nós precisamos olhar bem para esse aspecto, né? Começamos a interromper esta comunhão, esta caminhada com esse pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e para por aí. O que continua o versículo? Né? E elas me seguem. Então, se eu paro, qualquer um de nós que temos a consciência da nossa conversão, que pela misericórdia fomos transformados pelo poder da palavra de Deus de criaturas em filhos, começamos a nos afastar da pessoa de Cristo, a seguir os passos desse um pastor, como ele diz, as minhas ovelhas me seguem, elas ouvem a minha voz. Nós começamos então, né, a perder o crescimento, o amadurecimento com relação às coisas espirituais. Então, comparando, né, esses 2 textos, nós vemos que realidade, né, nos traz. Vamos ver mais alguns, voltando um pouquinho atrás no Salmo 22, está um pouquinho, né, atrás desse texto nós estamos de Isaías. Vamos lá para o Salmos de número 22 e olharmos para os versículos 29 e 30 do Salmo de número 22. 22, 29 e 30. Salmos de número 22, 29 e 30. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma.
Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, por mais que nós não queiramos, e por exemplo, Deus escolhe determinadas pessoas para alguns trabalhos específicos. Nós lembramos de Jonas, não queria de jeito maneira, começou a querer fugir de Deus. Depois que ele teve a experiência, Deus na sua paciência, misericórdia e graça, depois que ele teve aquela experiência vendo a misericórdia de Deus, e ele entendeu isso de uma maneira muito clara, que Deus falou ao seu coração. Ele estava lá, debaixo, na sombra de uma arvoreira, diz a palavra de Deus, e esperando Deus destruir aquilo, queimar Nínive. E Deus o surpreendeu. Ele fica lá, olha, não acontece nada, dá aquele sono, cochila, dorme. Quando ele acorda, aquele sol diz que estava torrando ali a sua cabeça, queimando. E ele se revolta. Aí é que Deus ensina a grande lição a ele. Já pensou? Meu querido, você está aí com dó, com pena de uma coisa que nasce de manhã e morre à tarde. Não teria eu, afirmou Deus, pena, misericórdia de uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes. Eu não teria misericórdia, não teria pena dessa cidade? Olha aí, Jonas, pense no que você acabou de fazer, desejando que eu destruísse, que eu acabasse, não dando oportunidades. Vejam que bênção é este sumo pastor de nossas almas. Quando nós chegamos a ele, temos a fé e esperamos na sua pessoa. Hebreus 13:20 é um texto paralelo. Sempre o autor da lição usou dois textos e usando um paralelo, ele usou Hebreus capítulo 13, número 20, com Salmos 22, 29 e 30, que nós estivemos lendo. Vamos ver aí Hebreus 13, 20. Hebreus capítulo número 13, verso de número 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, nós vemos como ele afirma lá no Salmo, quem pode reter a sua vida no sentido da sua totalidade? Nós podemos adiar um pouco a nossa partida física desse mundo, porque hoje tem muitos recursos, não é verdade? Então, por exemplo, vamos pensar na simplicidade de quem toma um remédio para regular a sua pressão arterial. Parece algo tão simples, não é verdade? Sim, mas quer ver o que acontece? Pare por conta própria de tomar esse remédio por um tempo bem prolongado. O que vai acontecer? Então, de uma certa forma, quando nós tomamos os cuidados, claro que primeiro na dependência do Senhor, buscando com temor o Senhor, nós podemos também prolongar nosso viver. Há essa possibilidade, mas até certo ponto, porque de um ponto em diante, qualquer um de nós, você que comigo está, e nós estamos em comunhão com o Senhor neste momento, de uma altura em diante, nada podemos fazer. Aí não tem remédio de pressão, não tem dinheiro, não tem o que faça reter essa nossa vida física. Algo que nos entristece, sim, mas também nos alegra, porque a vida não está limitada tão somente fisicamente. Por isso, ele quer guiar-nos por pastos verdejantes. Os tempos difíceis de luta certamente são reais a todos sem extinção. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, para que quando cheguem os dias maus, não digas, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1. Que conselho da palavra de Deus nos anima a estarmos seguindo esse pastor que este autor anônimo de Hebreu descreve. Esse sumo pastor. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aí, sobre esse termo figurativo que aponta, diretamente para Jesus e os convertidos, que seguem os seus passos? Talvez algum irmão ou irmã. Nós temos principalmente o microfone ali, se quiserem conversar no microfone, os irmãos que estão em comunhão conosco na transmissão também poderão ouvir, Mais algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo?
Aqui nós não estamos ensinando todo mundo, não. Nós estamos aprendendo juntos, né? Algum irmão, irmã? Então, é interessante. Fala, né, em muitos lugares que ele deu a sua vida pelas ovelhas. É o que nós encontramos em João 10:11. Ele amou de tal forma que ele é um pastor, né, genuíno. Ele veio e deu a sua vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, pelas criaturas, por aqueles que a chegariam e por fé seriam transformados em filhos, como nos afirma João 1:12. Então, João 10:11. Vamos ver esse versículo. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 11. Minha Bíblia tem João? Tem. João 10, versículo de número 11. Olha aí o que diz, né? João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então é um pastor que zela. Quando nós olhamos para o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que é Davi, pela própria palavra de Deus, nós entendemos esse cuidado físico que ele tinha com relação a ele sendo cuidador dos animais de seu pai, né? Como ele era zeloso. Ele diz que certa feita ele matou um leão que estava ameaçando as ovelhas do seu rebanho, que eram certamente do seu pai, né? Então, não é à toa, ele arriscou a sua vida pelos animais. Já pensou o pai de Davi, olhando, né, para esse tão grande perigo, talvez tivesse, né, puxado a orelha de Davi. Davi, meu filho, você parece que não vê o quanto eu te amo? Vai arriscar a sua vida por um bicho, por um animal? Quantos o leão poderia levar? Uma. Você poderia ter perdido a sua vida, meu filho, né? Por causa de uma ovelha. Talvez, embora não encontremos isso registrado, o pai de Davi tenha, né, dado um puxão de orelhas nele devido ao animal. Mas o seu amor era tanto, o seu zelo pelas coisas do seu pai e também pelo animal, que ele arriscou a sua própria vida. E aqui, né, afirma, Jesus não arriscou, ele deu, né? Que coisa. Voluntariamente, ele decidiu fazer então, né, essa doação para que nós tivéssemos vida, e não era vida como vida em abundante. Então, grande pastor que cuida das ovelhas. O Salmo 24, aliás, ele fala diretamente, né, sobre esse pastor. Ele exalta, então, esse pastor. É o salmo praticamente todo falando desse pastor de número 24. E quando nós olhamos aí em 1 Pedro, que nós estamos em base, mas um pouquinho à frente da base que nós estamos, né, de 1 Pedro, vamos lá para o capítulo de número 5, né, lá em Salmo 24, fala muito desse pastor. Aí, né, pegando este paralelo que o autor da lição pegou, 1 Pedro 5, olhamos para o versículo de número 4 de 1 Pedro 5, e quando aparecer o sumo pastor, diz o versículo 4 do capítulo 5 de 1 Pedro, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Olha que bênção, né? Não só termos um sumo pastor, mas também um pastor físico, que Deus consente, né, que esteja conosco, todo cheio de falha, como qualquer um de nós, limitado, mas o quão ele nos ajuda até nas falhas que comete, né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos exortar uns aos outros. Então, o que acontece quando eu percebo, ou um irmão e irmã percebe em mim uma falha, né? Nós podemos, mas não devemos crucificar a pessoa, o erro que ela praticou. Devemos imitar este sumo pastor. Quantos erros todos os convertidos que estão santificando cometem cada dia? E olha aí como finaliza, né? Como é finalizado aí neste versículo 4 de 1 Pedro 5, e quando, né, realmente ele vai dar uma coroa de glória.
Ele perdoou as falhas, teve paciência, teve misericórdia, né, e vai. Então, galardoar aqueles que o seguiram, né, com esta coroa de glória. Isto é maravilhoso demais para olharmos, principalmente aqueles que já se dispuseram, né, a estar seguindo o sumo pastor. Quando ele aparecer, este sumo pastor, nós, todos quantos esperam nele, vamos alcançar esta incorruptível coroa de glória. Aí nós temos uma limitação muito grande, mas, né, isso vai ser literalmente de que modo? Vai ser aquela coroa daqueles reis, né, chique na cabeça? Eu não gosto muito das coisas, né, de enfeites. Há pessoas que gostam, né? Por exemplo, mulheres amam brincos, colares e tudo mais. Homens gostam, né, de algumas pulseiras, relógios. Eu, né, uso a aliança e olha lá, né? Então não sou muito de estar, né, colocando coisas para estar enfeitando, mas há quem goste. Aí nós olhamos para essa coroa e pensamos, puxa vida, né? Como é que será que vai ser essa coroa? Estão vendo que coisa interessante? Então, fé e pés no chão. Não vamos, né, fazer uma imagem desta coroa que vá desvaler a honra que Jesus quer conceder como bom pastor a cada um de nós. Né? Como nós precisamos tomar cuidado para não irmos além daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Isso é, né, muito importante. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aí, né, sobre esse sumo pastor, talvez sobre esta coroa, né? Tem alguma opinião que enriqueça principalmente a nossa visão de estudo nesta manhã? Os irmãos estão quietinhos, né? Os irmãos que estão na transmissão também, nós temos hoje um técnico de som ali, né? Né? Passem aí as suas informações, né? Vamos aí aprender juntos. Algum irmão, irmã? Ninguém. Então, é interessante nós olharmos para alguns aspectos deste pastor, e ele é bastante paralelo com o nosso pastor físico, né? Nós temos hoje atualmente o pastor Natanael, já tivemos o pastor Joel, tivemos o pastor Valdemiro, pastor Gonçalo, né? Então nós vemos que há uma semelhança muito grande no sofrimento deste pastor. E quando se trata de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, fica ainda mais complicado, né? Porque ele sabe hoje das coisas antes que elas aconteçam. Então veja que dificuldade, que sofrimento é para a pessoa de Jesus, né? Como ele certamente sofre por esta questão. Então, né, como era? Cada sacrifício, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, é por isso que o autor da nossa lição, ele colocou esses paralelos no Antigo e no Novo. No Antigo e no Novo, né, Salmos, profetas, né, e vindo no Novo Testamento, exatamente para esta questão de como apontavam os sacrifícios judaicos. O que eles faziam? Eles antecipavam os sofrimentos do Messias vindouro, ou seja, aquele carneiro, rola, pombo, que era degolado, que o sumo sacerdote fazia, para encobrir os pecados daqueles que se achegavam a Deus, entendiam que tinham pecado, e ofereciam aquele sacrifício. Eles apontavam para quem? Né? Para o sacrifício do Messias, que viria a acontecer, e então aconteceu. Profeticamente previu. E os evangelhos, eles registraram historicamente os fatos previstos. Eles se concretizaram. A questão da crucificação. É por isso que diz que a lei e os profetas duraram até João, né? Então foi cumprida e foram cumpridas muitas coisas, inclusive esta lei do sacrifício. De Jesus para cá foi abolido os sacrifícios, né? Porque ele se sacrificou, apontava para ele, né? Ele derramou seu sangue na cruz, então ali encerrou os sacrifícios físicos, bodes, carneiros, rolas, pombas, que eram degolados. E o autor de Hebreus, né, ele é categórico, ele olha, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário. Já pensou, amados irmãos, a gente viajando lá para o Antigo Testamento antes da vinda de Cristo? Eu estava lá seguindo as leis do Senhor com fé, e aí de repente escorregava e pecava. Quem não peca? De repente eu tinha que, né, pegar lá a minha ovelha, o meu carneiro, talvez um bode, talvez uma rola, né,
dependendo daquilo que a minha possibilidade financeira, né, era capaz. E levava na frente do sacerdote. Punha a mão na cabeça daquele animal, o sacerdote vinha, né, cortava o pescoço daquele animal e o sangue vertia, aquele animal morria na minha frente. Já pensou a minha mente e o meu coração? Começaram a imaginar, puxa vida, né? Um animal que eu tinha, talvez o de estimação único, morrendo a minha morte porque eu pequei, mas por quê? Já pensou o constrangimento, a dor na mente e no coração daquele que praticava, né, isto? E detalhe, foi ordenado por Deus. Não era invenção dos sacerdotes, dos judaizantes da religião judaica, não. Foi ordem da pessoa de Deus para o seu povo, para apontar para o inocente filho seu que viria a morrer mais tarde naquela cruz. Já pensou que situação? Então isso deveria e precisava, né, estar nos constrangendo aqueles daquela época, e hoje, olhando, né, com pés no chão, mas pela fé para Jesus que se deu a derramar seu sangue naquela cruz, precisamos sofrer por essa questão de fazer aquilo que desagrada, né, então a pessoa de Jesus. Então cada sacrifício judaico realmente antecipava esse fato, esse pastor sofredor. Vamos pensar na intensidade física desse sofrimento, né? Se eu, por exemplo, macetar um dedo, não sei se dá para os irmãos ver daqui, né? Eu macetei um, não tem muitos dias, então dá assim uma ilustração, né, bem clara. Então eu macetei esse dedo um pouco aqui atrás, né? Doeu bastante, coisa e tal, de repente você esquece, está no trabalho e leva que o trabalho e esquece, né? Aquilo vai caminhando, esse hematoma. Se eu tivesse, né, caído algo maior no meu braço todo, talvez estivesse com o braço, né, arrumando alguma coisa e caísse algo no braço inteiro, o que causaria mais dor? O braço todo ou só um dedo, né? Então existe a intensidade física, né, desta dor. Ela pode realmente ser mais e ser menos, depende muito dessa questão que estamos analisando. Vemos, né, açoites na pessoa de Cristo, bofetadas, espinhos, aquela coroa que é descrita, né, pregos e também a cruz. Vamos ver isso mais claramente descrito pela Bíblia? Mateus 27. Aí nós certamente vamos entender melhor sobre a intensidade do sofrimento físico. Mateus, capítulo de número 27, para podermos compreender melhor para a intensidade física de sofrimento que estamos olhando. 27 de Mateus, vamos ler os versículos 29 e 30 do capítulo 27 de Mateus. Mateus 27, 29 e 30. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Então vejam em quantos sofrimentos físicos e a intensidade desses sofrimentos. Agora vamos raciocinar logicamente. O que doía mais? Eram os espinhos, os açoites? Ou eram as blasfêmias? Aquilo que eles diziam que ele era, quando na verdade não. Dizem, e não sem razão, que aquele que não deve, não teve. Mas você e eu já paramos para pensar e analisar o quanto dói na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração, quando alguém nos acusa injustamente? Não, foi ela, eu vi, eu estava lá. Irmã Lourdes, não foi, eu nem lá estava. Aquilo dói na mente e no coração, porque nós temos certeza, qualquer um de nós e Deus, porque nós não estávamos naquele lugar. E a pessoa está lá, não, eu vi, ela estava lá, não é verdade, Pedro? Eu não sei, fala, Pedro, você está com medo? Aí Pedro fica com medo, realmente, não, ela estava lá. 2. Então o que doía mais nesse sumo pastor? Será que eram os espinhos? Esta cana que batiam com ela na sua cabeça? Não.
eram os cuspidos, certamente, e aquilo que eles diziam: ué, não é o rei? Cadê o rei? Essa coroa ficou boa, rei? Ou tece alguma outra? Você vai tirar-nos a vida, degolar-nos porque fizemos uma muito feia? Não, certamente o sofrimento, a intensidade era muito maior, mentalmente do que esta condição física. Quem ele era e as indignidades lançadas sobre ele. Vejam aí que o autor aponta bem claro sobre o escárnio, esse cuspir, os maus tratos, no caso da coroa e das pancadas, literalmente, na cabeça de Jesus, despir publicamente, diz que ele foi tirado as suas vestes e colocado como uma fantasia. Aí vem uma palavra que aparece muito na Bíblia, que é ignomínia. Ignomínia? Mas que negócio que é esse? O que significa esta palavra ignomínia? Aí, claro que eu também não sabia, aprendi agora, procurando me aprofundar sobre essa palavra. Ela significa caráter daquilo que degrada, humilha. Ação, palavra que desonra, que envergonha. Então, tudo isso faz parte da ignomínia. É uma palavra que resume todos esses aspectos e acontecimentos. Então, é um caráter, ou seja, é algo formado, quando colocado em prática, daquilo que degrada. Quando coloca em prática, ao invés de enaltecer, estar honrando, não, degrada, humilha, e são palavras que desonram, ferem muito mais do que os espinhos, e aquela cana na sua cabeça. Mas além da intensidade física, além da mental, nós vemos também a espiritual. A espiritual, ela está muito ligada com a mente, porque que nós lembramos, e o espírito também nós podemos pegar ele? Não, mas sentimos. Como sentimos? O vento, eu e você podemos pegar? Não, mas não sentimos ele, esvoaçando nossos cabelos? Sim. Então é muito próximo esta questão, mental e espiritual. Então o santo de Israel, afirma o autor da nossa lição, foi feito pecado. Nós precisamos entender bem essa questão. Para ele se tornar pastor, sumo pastor, ele precisou de ser feito pecado. Foi desamparado por nós. Isso é importante. Porque às vezes nós olhamos lá, puxa vida, os 12 abandonaram. Pedro, olha, Senhor, pode tudo, eu morro, mas não te abandono. E estava entre os 11, porque um já havia se enforcado, Então estava entre os 11 e se eu tivesse lá, eu nunca tinha abandonado. Não, foi desamparado por nós. Quando nós, eu e cada um de nós, não reconhecemos a pessoa de Jesus como ela é, principalmente vendo a necessidade de receber Ele, então cada um de nós somos responsáveis por esta questão. Vamos olhar isso em Mateus 27, 45 e 46. Nós estamos bem próximos aí, Mateus 27, 45 e 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este clama por Elias. Então, totalmente abandonado Jesus. Eles não entendiam nem aquilo que a pessoa de Jesus estava falando. Então vejam que não deram um mínimo de apoio para Jesus. Se eu tivesse lá, eu jamais agia dessa maneira. Não, nós agiríamos igualzinho, não é verdade? Igualzinho. Não tem diferença, certamente. Então, certamente nunca saberemos o tamanho do seu sofrimento por nós. É fácil medir o sofrimento de Jesus, as suas dores, a sua consciência, o seu espiritual. Até que ponto foi? Vamos numerar para ficar mais fácil, de 1 a 10. Será que foi até o 9? 9,9?
Então, quando nós olhamos para todos esses sofrimentos, entendendo que foi unicamente por amor a nós, sendo nós os responsáveis por tudo isso, ele não levou em conta e passou a si mesmo. Aí de 1 a 10 nós vamos dar um 20, porque não dá para numerar, né, este sofrimento de Jesus devido ao meu, aos nossos pecados, cada um de nós. Ele nos dá discernimento, assim compreendemos, foi por nós que ele suportou todos os desprezos, dores e morte de cruz, como afirma Hebreus 12:2. Então, Hebreus 12:2 aponta, né, para o sumo pastor, para se transformar no sumo pastor, ele precisou passar pela morte e morte de cruz. Algum irmão ou irmã, talvez as pessoas que estão na transmissão, gostariam aí de comentar algo, né, sobre a nossa lição nesta manhã, olhando aí para esse pastor, né, e bispo de nossas almas. É interessante um aspecto desse pastor também que difere de todos os demais. O autor da nossa lição diz: o pastor sem pecado. Essa questão, né? Por isso ele é o sumo pastor. Lembra-se de o sumo sacerdote, para aqueles que conhecem a sua função, a sua atividade no Antigo Testamento? Só ele podia, e não era todo dia, né? De ano em ano entrar no Santos dos Santos, né? Só o sumo sacerdote. E olha que ele tinha que tomar o maior cuidado, ter sinceridade, se santificar, não sei quantos dias antes, que se ele entrasse lá e tivesse pecado, não tivesse purificado, ele era exterminado, né? Agora, é interessante que esse pastor, diz o autor na nossa lição, não sem razão, né? Sem pecado. Vamos voltar lá para o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 2, onde nós estamos nos baseando a lição desta manhã. 1 Pedro, aí no capítulo 2, olhando para o versículo de número 22. 1 Pedro 2, versículo 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. E ele não ter pecado foi um grande exemplo e estímulo para caminhar na santificação. O que é a santificação? Vai separando um pouco hoje, um pouco amanhã, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que Deus disse não, né? O alvo é chegar na santidade, ou seja, em Jesus que não teve pecado. Então o alvo precisa ser esse, né? O caminho da santificação. Ele passou por todas essas coisas não tendo pecado, não quis nos desanimar quando nós olhamos, todos os dias nós pecamos, não, pelo contrário, né? Ele tem toda esta paciência justamente, né, para que nós, olhando ele sem pecado, possamos ter este alvo. Se ele fez, nós podemos nele ter a capacidade de fazer também. Isso nos anima a estar santificando, né? Separando para o nosso pastor, sumo pastor sem pecado. Após a queda, olha que coisa interessante que o autor escreve nesta lição. Houve somente um homem sem pecado sobre a terra. Então, após a queda, né, houve pecado, o pecado entrou no ser humano e só teve um que não teve pecado. Todos os outros foram e são pecadores. Esta afirmação é sábia pelo autor da lição. Todos os demais foram e continuam pecando, né? Então só o sumo pastor. Isso nos anima e deve nos animar, né, na questão da santificação, estarmos separando, né, investigando aquilo que Deus desagrada, se está dentro de sua soberania ou estamos agindo na permissão que Deus, né, permite estarmos, né, fazendo. Todos, né, agora, exceto o Senhor Jesus Cristo, como ele ficou sem pecado? Boa pergunta, né? Mas como ele conseguiu não cometer um pecado sequer, né? Aí entra na questão, claro, da santificação, porque Jesus, sendo homem, se tornando matéria física, ele teve a mesma necessidade que nós. Ele não tinha fome? Sim. Não doeu quando ele colocou aquelas, né,
aqueles espinhos na sua cabeça? Claro que doeu. Então ele era idêntico a cada um de nós. Então certamente ele teve que passar pelo processo da santificação, mesmo não cometendo nenhum pecado. Porque ele, se não separasse, isso daqui, meu pai, e agora? Faço ou deixo de fazer? Lembram-se quando o adversário tenta Jesus? Está vendo aqui essas pedras? Aqui um copo, poderia ser pedra. Por que você não transforma isso aqui em pão? Ele não tinha capacidade de transformar, logicamente. Lembram-se que uma vez 5 pães e outra vez 7, em quantos foram transformados? Então ele tinha a plena capacidade, mas ele parou, pensou e certamente dependeu do Pai e se separou daquela situação. Realmente eu posso, mas nem só desse pão físico vai viver um homem, mas de submeter-se ao meu Pai, de estar dentro da sua soberania, de perguntar a Ele o que eu devo e preciso fazer, não aquilo que eu intento ou desejo. Então, como é importante esta questão de olhar para Jesus, nessa questão aí, da santificação e sem pecado. Após a queda, todos, menos um, Que exemplo esse sumo pastor. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de comentar algo, sobre essa lição, talvez o irmão José. Exato. Salmo 22, versículo 2, antes de Jesus nascer e morrer, já tem essa palavra, meu Deus, tem essa palavra. Então a gente percebe isso assim na vida, chega até a pensar isso aí, fala, não, Deus não abandona a gente. Chega certo como dizer assim, meu Deus, quase esqueceu de mim, porque abandonou eu, mas o seu próprio Jesus falou isso a mim, seu modo de dizer, a dor, o sofrimento é tão grande. E lá em Êxodo 10, a gente vai falar nessa parte, tem que fazer um estudo e vai lá certinho. Então, para dar essa dica aí. Então, o sofrimento de Jesus, a gente não é igual a ele, mas é imitador. Chega a ponto de pensar, oh meu Deus, esqueceu de mim, me abandonou, meu Deus, pensar. Mas é um sofrimento tão grande, que agora a gente também não desampara ninguém. Exatamente. A gente que faz com que Deus vive conosco. Exato. Então, irmão José, lembrando daquele versículo que às vezes desanima, pensa, e principalmente o adversário procura colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus nos abandona, Quando o seu próprio filho diz, Pai, por que me abandonaste? Dá a impressão que Deus nos abandona. Não. Existem coisas que nós precisamos passar, como foi o caso de Jesus. Ele sozinho teria que passar pela morte, todo aquele sacrifício, e não foi de maneira nenhuma abandonado pelo Pai, Era o momento que ele deveria estar então passando. Então isso nos anima muito a estarmos seguindo os passos desse nosso pastor, procurando ouvir principalmente a sua voz. Sobre a santidade, a Bíblia, como palavra de Deus, afirma que ele nasceu santo. O que aconteceu? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós encontramos isso, marque aí, não vai dar tempo, acabou o nosso tempo, Lucas 1:35. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso 35. Então ali fala que ele foi concebido pelo Espírito Santo, Então ele é totalmente separado. Ele não foi, por exemplo, contaminado com o pecado físico e natural que havia na sua mãe, Maria, por ter sido gerado pelo Espírito Santo em Lucas 1:35. Outro detalhe que chama a atenção sobre esta santidade: Maria era virgem até Jesus nascer. Então os demais irmãos que vieram depois de Jesus, que foi o filho primogênito de Maria, os demais irmãos que vieram, eles foram irmãos de Jesus por parte de mãe, porque parte de pai, não. A Bíblia afirma lá em Mateus 1, 22 e 23, que Maria concebeu sendo virgem. Então, o pai
de Jesus físico não era pai, era padrasto. E os demais filhos, sim, aí ele era pai, né? Mas de Jesus, José era o padrasto. Ele viveu sem pecados, né? Isso é afirmado lá em Hebreus 4:15, 7, 26. É interessante que o autor lembra de um detalhe muito importante. Desafiou, né, a própria pessoa do Senhor Jesus, seus inimigos, a encontrar nele pecado. Ele afirmou isso em João 8,46. Mas quem de vocês aí me convence que eu fiz alguma coisa que contrariou meu pai? Quem de vocês convence-me de pecado? Ele, né, desafiou aqueles que estavam acusando. Então, Satanás não encontrou nele brecha para poder entrar. Isso é muito importante. Satanás, o adversário, ele não encontrou em Jesus brecha para poder entrar na sua mente, no seu coração, né, no seu cotidiano e daí por diante. Isso é importantíssimo, como nos afirma em João 14:30. Pilatos e a esposa de Pilatos, eles se convenceram da justiça e inocência da pessoa de Jesus Cristo. Ali chega, né, a mulher de Pilatos, vê aquela situação, Pilatos estava julgando, né, a pessoa de Jesus, o povo pressionando, está lá em Mateus 27, 19 e 24. Então toda aquela pressão sobre Pilatos, aí, né, a mulher dele, olha, não envolva com esse justo. Eu sofri muito no sonho por causa dele. Lava suas mãos, olha, deixa que o povo faça essas coisas, não envolva, né, com esse justo. Foi a atuação tanto da esposa de Pilatos como de Pilatos, que diz a palavra de Deus que Pilatos procurava livrar Jesus da cruz. Mas devido à pressão, né, ele não teve muito o que fazer. E Judas também confessou sobre a inocência de Jesus. Mateus 27:4 aponta sobre isso. Se você marcar aí, ler lá em, né, Mateus 27:4, você vai encontrar Judas confessando, né, eu traí esse sangue inocente. São as palavras que Judas afirma. Um dos ladrões também reconheceu a sua inocência. Nós encontramos em 2 textos, mas Lucas 23:41, ele diz, olha, não diga isso, nós estamos sofrendo por causa, né, dos nossos pecados, dos nossos feitos. Está lá em Lucas 23:41. Esse é inocente. Está sofrendo, não deve nada. Um dos ladrões, né, afirmou então também sobre a santidade e inocência de Jesus. Bom, nós não temos mais tempo, infelizmente temos que parar, né, com o nosso estudo nesta manhã. Se Cristo não voltar até no próximo domingo, estaremos entrando na 14ª lição e vamos ver, né, sobre submissão. Submissão, como é importante. Vamos pegar João 10:11. É um texto conhecido, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem falou isso? Primeira frase. Eu sou o bom pastor. Né? Então, submissão, como ela é importante. Se Cristo não voltar até lá, vamos continuar estudando, né, este caminhar delicioso com Cristo em 1 Pedro. Pai, é muito bom nós terminarmos o estudo da sua santa e bendita palavra nesta manhã. Quantas lições o Senhor passou à nossa mente, ao nosso coração. Concede-nos, ó Deus, a sua sabedoria cada dia, cada segundo de nossas vidas, para que assim possamos aplicar essas lições, ó Pai, possamos ser instrumentos usados para levar mais pessoas, ó Pai, ao conhecimento da verdade e da salvação que há na pessoa de seu Filho amado Jesus. Obrigado por minha vida, pelos meus irmãos, minhas irmãs e todos quantos estão conosco também na transmissão. Nós oramos mais uma vez com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então cantando um último hino nesta manhã, né?